Foi. Tudo bom, pessoal? Estamos dando início a mais um Temas com Vida. No dia de hoje, recebendo um professor que é admirado de todos nós, conhecido de todo mundo, que é o professor Eduardo Talamini, professor da Universidade Federal do Paraná, livre-docente, mestre e doutor em processo civil pela USP, e que no dia de hoje vai bater um papo com a gente, trocar algumas ideias sobre coisa julgada e mecanismos de revisão da coisa julgada, que é um tema bastante conhecido dele, porque, enfim, além de uma tese de doutorado escrita no tema, é um objeto de estudo e pesquisa dele há um bom tempo. Como já é tradição nesse formato de convite, né, de receber um convidado, a gente tem uma primeira parte da nossa gravação que trata da trajetória acadêmica, de aspectos pessoais e acadêmicos do convidado, e uma segunda parte do tema, e uma segunda parte da gravação que trata propriamente do tema de hoje, coisa julgada e mecanismos de revisão. No dia de hoje, a gente também conta com a participação especial de duas processualistas, Anissara Toscan e Lívia Losso, que são, além de grandes processualistas, processualistas que têm uma relação direta com o professor Eduardo Talamini. Então, a gente se sentiu motivado e incentivado a convidá-las a participar desse momento para tornar tudo mais confortável e mais informal. Talamini, eu queria passar a palavra para você, para uma saudação inicial, e depois deixar que a Anissara e a Lívia formulem algumas palavras para você também. Obrigado, viu, por aceitar o convite, por participar. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz e aceitei prontamente o convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Todos queridos amigos, todos de uma geração, ou de algumas gerações mais novas do que eu, mas com todos vocês eu tenho sempre contatos e experiências muito bacanas e, portanto, fiquei mesmo muito satisfeito em poder estar aqui. Tenho acompanhado, vocês sabem, tenho acompanhado os episódios, é assim que chama, né? Suponho os episódios da série, e fiquei muito honrado em ser incluído nela. Então, estamos aí. Legal, obrigado. Anissara, Lívia, a palavra é com vocês. Ok, bom. Primeiramente, cumprimento todos aqueles que nos assistem. Quero agradecê-los imensamente agradecer a vocês imensamente pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui, reencontrar amigos queridos. Tenho acompanhado o projeto de vocês e está realmente incrível, com vários convidados sensacionais. E minha felicidade, sem dúvida, é ainda maior, porque hoje falará o meu orientador, o professor Talamini, né? Não é segredo para ninguém, Talamini é a minha grande referência acadêmica, maior responsável, sem dúvida, por eu ter me encaminhado para essa área. Fui sua aluna na graduação, fui sua monitora, depois ele me acolheu no mestrado, no doutorado, sempre foi um grande incentivador, né? E além de tudo, uma pessoa incrível, um amigo querido e um notável apreciador de bons drinks, né? Então, professor, eu agradeço particularmente pela importância que você tem na minha vida acadêmica, na minha formação, mas eu também falo em nome daqueles que participam aqui conosco, certamente, e de muitos que nos assistem, porque, sem dúvida, suas obras foram de grande impacto na formação de todos, né? Já ouvi muitos professores, inclusive grandes referências do processo, se referirem a você como o grande nome da sua geração, o maior processualista da sua geração, né? Eu tenho muito orgulho de ser sua orientanda. Então, eram essas as palavras que eu tinha para iniciar, e passo a palavra para a Lívia. Olá a todos. Gostaria também, né, de agradecer o convite formulado pelo pessoal aqui do Temas, dizer que eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu me sinto até um pouco constrangida de estar aqui dividindo a tela com
tantos nomes da nossa geração tão importantes no processo civil. Inclusive o Rodrigo, que eu comecei a trabalhar há tantos anos, o Adriano, que eu sempre tive contato, enfim, muitas pessoas que eu admiro imensamente, e principalmente o professor Eduardo Talamini. Não posso falar melhor do que a Anne, né? Faço as palavras dela as minhas também, mas o professor Talamini, obviamente, foi uma influência muito grande desde a minha graduação. Então, já me acolheu desde a iniciação científica, todos os artigos, os primeiros artigos, e sempre me incentivou grandemente. E eu sempre tive muito orgulho de falar que o professor foi meu orientador, de sentir realmente um orgulho de carregar esse nome desse orientador, nome da UFPR, que com certeza só se engrandece tendo o senhor como parte do quadro docente. Então, realmente, eu me sinto muito feliz de estar aqui. Nem me sinto, na verdade, honrada de estar dividindo essa tela com tantas pessoas que eu admiro tanto. E é isso, professor. Fico muito feliz de poder ouvi-lo mais uma vez. E agradeço por todo o incentivo de sempre e por todo o incentivo, na verdade, que o senhor me deu, inclusive, de alçar novos voos em novas escolas. Então, eu só tenho realmente a agradecer. Bom, acho que não preciso mais fazer coro aos agradecimentos e cumprimentos da Lívia e da Anne, que são merecidíssimos. Obviamente, todos compartilhamos do mesmo sentimento. E a gente costuma iniciar os temas com uma pergunta relativa à trajetória. E eu lembro da gente conversando sobre isso ali perto do Teatro Municipal. A gente, não lembro por qual motivo, a gente chegou a pegar um ônibus junto, e a gente conversava sobre isso, que você abriu um caminho que depois foi trilhado por diversas pessoas que também se formaram lá na Federal. Eu lembro de conversar no teu escritório a respeito da ideia que eu tinha naquele momento de estudar na Universidade de São Paulo, e de você me incentivando. E essa foi a trajetória do Ramina, essa foi a trajetória minha, essa foi a trajetória do Paulo Osternack, que trabalha no teu escritório. Essa é a trajetória da Lívia. Então, você é o grande responsável por esse caminho. Então, queria começar perguntando a respeito da tua trajetória no direito e no processo civil que te levou a estudar lá na faculdade, no Largo São Francisco. Ok. Bom, eu fico muito feliz em saber que tanta gente depois fez exatamente esse mesmo caminho, né? E volto depois a falar disso mais adiante. E quando eu me formei, eu tinha sido sempre um bom aluno, etc. e tal, então eu também tinha razoável domínio de direito administrativo e mesmo de direito civil, empresarial, etc. e tal. E tinha um pouco aquela preocupação: será que devo me dedicar academicamente ao processo civil? Será que isso profissionalmente é bom? Porque existia meio que um mito que, né, ser processualista não te garante clientela, não sei o quê. E daí eu fui conversar com o Marçal para dizer: olha, eu estou pensando em ou fazer direito administrativo ou processo na PUC de São Paulo. Eu nem falei da USP, porque diziam que a USP, e logo eu fui confirmar que isso era mito e tal, não existia uma base científica para isso, diziam que a USP não aceitava ninguém de fora, que a USP queria os seus próprios alunos e tudo mais. Daí eu fui falar com o Marçal, e o Marçal me disse duas coisas. Primeiro, ele disse: não, você gosta mesmo de processo, você pode ser bom nessas outras coisas, porque você é um bom aluno e tal, mas a gente já tem até outros aqui que se dedicam ao direito administrativo. Vá fazer processo, faça aquilo que você gosta. E daí eu disse: então tá bom, vou acho que fazer então a PUC, etc e tal, que era para onde as pessoas iam quando queriam estudar fora de Curitiba. E daí ele disse: não, mas faz diferente, então experimenta ir para a Universidade de São Paulo, experimenta ir para a USP. Mas será que dá? E tal, será que é possível? Não sei o quê. Ele falou: vamos tentar, vamos ver como é que é. E daí ele disse: a primeira coisa que você tem que fazer é falar com os professores de Curitiba, ver quais que poderiam te dar algum encaminhamento, né? Ele não era da nossa área aqui e tal, ele já tinha muito contato com os professores na época de comercial,
da faculdade. Hoje ele é muito mais próximo, evidentemente, dos de administrativo e econômico, mas ele tinha lá um relacionamento com o comercial, porque não adiantava. Então ele falou, vamos ver com os professores. Eu fui ver com os meus professores e tudo mais. E desses professores, 2 foram fundamentais para mim. O Egas Muniz de Aragão, que faleceu ano passado, na minha opinião, o maior processualista que o Paraná já teve, um dos 3 maiores que o Brasil já teve. O Egas, eu fui conversar com ele, ele perguntou, mas com quem que você quer fazer? Eu falei, Cândido, pode ser o Cazu também. Ele falou, não, vamos de Cândido, que é o Cândido, vamos no Cândido. Mas é o seguinte, o meu contato com ele não é tão grande quanto com a Ada. Eu vou te mandar uma carta para a Ada, e daí a Ada não está mais orientando em processo civil, que eu disse que também podia ser a Ada, mas ela que encaminha para o Cândido. Então lá fui eu com uma cartinha na casa da Ada, etc e tal. Conversei com ela, e ela me disse, sim, vou te encaminhar para o Cândido. E me encaminhou para o Cândido. Daí o Cândido me ligou marcando para eu ir lá conversar com ele, mas já me avisou algo do tipo, olha, pode vir, eu vou te receber, né, conversar com você, estou sempre disponível aqui, mas entenda que eu estava pretendendo, agora eu tinha represado 7 vagas, eu estava pretendendo estabelecer um grupo que passasse a ser de apoio na atividade docente, uma espécie de auxiliares de ensino. Então, seria fundamental estar aqui. Você se dispõe a mudar para cá? Eu disse, francamente, não, professor. Não está nos meus planos, não tinha a menor perspectiva, a menor condição, inclusive econômica e tudo mais. Tinha um projeto de atuação profissional aqui em Curitiba. Daí ele disse, mas venha, vamos conversar e tudo mais. E daí ficou marcado para eu ir. Na véspera da minha ida, eu falei com o Manuel Caetano Ferreira Filho, que é o outro nome fundamental para mim nesse meu encaminhamento. E o Manuel Caetano, o Maneco, ele é amigo, muito amigo do Cândido também e tal, e ligou para o Cândido. E daí, quando eu cheguei lá no dia seguinte, ele falou, o Manuel Caetano ligou para mim ontem e falou que você é um cara fabuloso, que você foi monitor dele e tal, que era para eu te dar atenção e tal. E o seu Maneco falou isso, porque antes ele tinha recebido cartas formais, daí ele tinha sido diferente, tinha sido uma ligação, para vocês verem como essas coisas fazem diferença. Então vamos lá, vai comigo, vai se preparando e a gente vê o que vai acontecer. Eu lembro que eu levei um currículo, né, que tinha lá tudo que eu tinha já passado em primeiro lugar no vestibular, acabado o Colégio Marista em primeiro lugar, ganho os prêmios em todas as matérias, inclusive em processo. Ele não deu a mínima para nada disso, ele folheou o currículo. A única coisa que chamou a atenção dele foi a palavra Champagnat, que é o fundador dos Maristas. Eu tinha ganho o prêmio Marcelino Champagnat, por ter acabado o colégio em primeiro lugar e tal. Ele viu aquele Champagnat, ele disse, Champagnat. Eu tinha um amigo de juventude no Rio que estudava num colégio chamado Champagnat. Eu falei, sim, são os Maristas e tal, mas foi a única bola que ele deu pro meu currículo. Era um teste seletivo, fui lá, me preparei, tinha uma bibliografia que eu vendo, da Canelucci, Fassalari, Liebman, próprio Cândido. Era uma bibliografia extensa e muito boa como preparação. E eu estudei tudo aquilo. E mais, não tinha internet, não tinha um edital na internet, não tinha nada. Era tudo precário. Numa ligação com ele me disse quais eram os livros. E eu comecei a ler aqueles livros, de cabo a rabo. Assim, Canelucci inteiro, Fassalari inteiro, Chioveno inteiro. Uns 3 meses depois, quando eu já tinha lido mais da metade de tudo isso, eu soube que não, eram capítulos específicos. Então eu fui tendo estudado muito mais e sou muito grato a isso. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a proeficiência em línguas, na época a tradução era de um texto da tua área. Eu fiz naquela escola, na mais tradicional escola de italiano aí de São Paulo. Era assim que funcionava. A Aliança fazia o de francês, a Cultura Inglesa o de inglês, e sei lá como é que é o nome do Instituto de Francês, de italiano, fazia a prova de italiano, e era um texto jurídico. Eu tinha estudado tanto... Isso. Eu tinha estudado tanto aquela doutrina toda que é básica e fundamental que o Cândido tinha passado, que eu identifiquei quem era o autor do texto que eu estava traduzindo. Não era um texto que eu tivesse lido, mas eu tinha lido, era o Fassalari, era um texto dele na revista de Direito Processual, no último número, e eu conhecia as ideias dele do Istituzione e tal. Então, isso para mim assim, já foi fundamental, foi fantástico. Eu fiz a prova, até ele dizia, olha, vamos ver o que acontece e tal, você não cumpre um dos meus requisitos, que é ficar em São Paulo. E eram 7 vagas e ele corrigia, dava nota, era corrigido por ele, pelo Flávio e pelo Bedac. E eu passei em primeiro lugar.
né? E ele teve até a grandeza de dizer isso. Ele podia não ter revelado, ele não era obrigado, porque não era um concurso formal. E ele falou para todo mundo, não, Talamini foi quem passou em primeiro lugar, então se eu tinha alguma ressalva quanto a isso e tal, não tenho mais, então a vaga dele. E daí eu fui maravilhosamente bem acolhido em São Paulo. Assim, é um negócio impressionante o quanto a faculdade é um lugar bom de estabelecer contatos. Eu fico feliz de ver vocês vários aqui que não são de São Paulo. Eu dizia isso, eu passei muito tempo falando sozinho, dizendo, porque os preconceitos eram vários, era do resto do Brasil contra São Paulo, da PUC contra São Paulo, né? Eu passei anos falando para Didi isso. Didi não é o que se pensa, né? É muito legal e tal. Eu sei que o ambiente da PUC também era, tive muitos amigos, né? E tal que estudaram lá, mas foi sempre um ambiente acolhedor. Eu estabeleci assim amizades da vida toda, conheci muita gente bacana, né? Nas primeiras semanas eu já virei amigo mesmo daqueles que eram na época só auxiliares do Cândido, o Bedak e o Flávio. O Zé Rogério só foi me dar aula no último semestre dos 2 anos que eu cursei disciplinas, e tinha que cursar bem mais disciplina do que agora. Precisava fazer 65 créditos, agora são 32, né? E eram 65, então você tinha que fazer 8 matérias, e os filhos da mãe deixavam faltar um crédito para você, por causa de um crédito, tinha que fazer mais alguma coisa, né? Que foi, no meu caso, foi o Monitória, né? Para conseguir esse um crédito a mais, eu escrevi daí o Monitória. Então, eu só fui ter aula com o Zé Rogério, eu dizia, bem no final desses 4 semestres. Mas ele já me conhecia desde o primeiro semestre, porque ele veio para Curitiba, a Didi me apresentou para ele, num curso de extensão que tinha aqui, de que eu era monitor, alguma coisa assim, e ele tem essa característica, né? Ele fala uma vez com a pessoa, ele não esquece mais quem é a pessoa, ele chama pelo nome depois, tal, não sei o que. Tal. Então, assim, eu fui super bem acolhido por professores e pelos colegas, né? Já lá na graduação eu estabeleci grandes amizades, Gustavo Badaró, Fábio Tabosa, Fernão Borba Franco, Daniela Zagari, é muita gente, até eu cometeria injustiça se eu tentasse nominar todos, Itamar Tchoquete, Pedrinho Dinamarco, Carlos Augusto de Assis, né, professor conceituado da Mackenzie, e por aí afora. Então, só fiz amigos. E acho que é para eu continuar falando, é para fazer que nem o Zé, que tomou o negócio de vocês, alugou e não parou mais. Fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. E por um tempo ainda eu estava sozinho lá. No ano anterior, uma menina aqui de Curitiba, filha de um desembargador, tinha ido para lá. Tinha sido acolhida pelo Zé, que de fato sempre teve essa característica também. Mas ela não quis, não aguentou, não gostou e ficou só meio ano. Então era eu sozinho, o processo era só eu. Tinha uma menina que mora em São Paulo até hoje, que ficou em São Paulo, em civil, que era a Viviane Prado. E não tinha gente do resto do Brasil também que ficasse indo e voltando. Tinha lá, eu lembro, um rapaz do Ceará, que está até hoje em São Paulo, então era gente que se mudava e era acolhido também. Esse negócio de ser assim, peregrino, né, digamos, itinerante, sei lá como é que chama, não tinha, não acontecia, pelo menos não em processo. Carlos Alberto Alvaro tinha ido antes, mas já numa outra condição, de um cara que já era consagrado e precisava do título formal de doutor que não existia na URGS e tal, era muito excepcional. E ficou. E daí depois começou a ter. Eu comecei mesmo a recomendar algumas pessoas. Roberto Deu Claro, foi para o Flaviarcio, recomendei e tal. Falei, Roberto Deu Claro, um cara muito bacana e tal. Até um cara que está afastado da produção doutrinária, né? Salvo engano, corrijam-me se eu estiver enganado, mas um cara muito bom e tal. Roberto Deu Claro, ele falou, não dá, tem uma vaga só, já tem um cara em vista, mas vou fazer um teste, ele que venha fazer. Ele foi e passou. Também pegou a vaga. O Flávio falou, não, eu disse que daria, né, que se ele fosse bom, então a vaga é dele. Daí, aconteceu de novo isso com o Paulo Osternack. Ele falou, olha, só tem uma vaga, né? Não garanto nada, né? Não sei se dá para ser e tal, não sei o quê. Paulo foi, passou em primeiro lugar, ficou com a vaga. Eu sei que quando eu fui falar do Rodrigo para ele, eu estava num buffet do Maksud, num congresso em que ele e eu estávamos falando. Eu fui explicar, tem um outro rapaz que está vindo para cá, e não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, não precisa nem falar mais nada. Se é como os outros que você já me mandou, né? Manda vir que vai acabar ficando com a vaga. Então, eu fico feliz. A gente estabeleceu essa tradição e fico muito feliz de ter colaborado sempre nessas recomendações, mas eu sempre fui muito ajudado por essa circunstância de que era sempre gente boa. Então, falei desses, né? Teve daí Adriano, a Tage com o Heitor, a Maria Gabriela Grindes com o Cândido, né? A Lívia agora com o Cândido. Enfim, daí agora são já muitos outros, e agora também isso se difundiu. Fiquei muito feliz quando eu comecei a ver o pessoal do Nordeste chegando lá e tal, né? E é isso. Eu
foi fundamental para a minha formação. É uma coisa pouco notada, né? Mas nas regras, pelo menos internacionais de qualificação das instituições de ensino, soma pontos o fato de o quadro docente ter uma formação não feita na própria instituição em que ele leciona. Aliás, isso serve de advertência para a própria Universidade de São Paulo. Ela devia pensar um pouco também em mandar o pessoal dela para outros lugares. Porque, é claro, é certo isso. Né? Senão há o risco de você começar a virar uma farsa. Não é o caso da Universidade de São Paulo, nem das nossas boas instituições, mas o risco, em tese, seria de virar uma farsa retroalimentada. Você forma do jeito que você quiser, seus mestres, doutores e tal, e bota eles para dar aula ali, eles dão aula para outros e tal. Então, o intercâmbio sobre esse aspecto é fundamental. Eu recomendo muito, para todo mundo que tiver em dúvida quanto a isso, eu recomendo muito. O caso da Lívia, ela passou comigo aqui e passou em São Paulo com o Cândido. E eu fui o maior incentivador para que ela fosse. O Rodrigo também foi, talvez não tenha sido o maior, talvez o maior tenha sido o Rodrigo, mas eu fui incentivador, eu era suspeito e fui. O Cabral não me perdoa, ele vive brincando. Perdeu a Lívia. Perdi a Lívia, caminhei a Lívia, ganhei a Lívia. Ela vai voltar, né, quando voltar aqui para dar aula na nossa faculdade, vai voltar, né, com muito mais conteúdo, experiência e tudo mais. Então, eu acho isso muito, muito importante mesmo. E recomendo. E tenho feito a mesma coisa na minha instituição, vocês sabem disso, né? Hoje eu tenho orientandos de fora também, Carol Zeda, Felipe Marçal, e pretendo ter outros. Bom, Talamini, uma segunda questão aqui que nós gostaríamos de colocar para você diz respeito aos temas que você tratou nos seus livros. Então, você mencionou o livro sobre a monitória, que muita gente, até nós já conversamos, acha que foi a sua dissertação de mestrado, mas na verdade não foi. Depois escreveu sobre a tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer, e na tese de doutorado tratou da coisa julgada e sua revisão. Depois, na livre docência, tratou de ações constitucionais. Então, se puder nos contar um pouquinho o motivo da escolha desses temas, explicar um pouco melhor a escrita do tutela monitória antes de ingressar no mestrado e antes de escrever sobre... Não, eu estava no mestrado. Não, eu já explico. Bom, então, se puder nos contar um pouquinho essa história. Tá, claro. Bom, de fato, o tutela monitória não é minha dissertação de mestrado, mas eu escrevi estando no mestrado, né? Como eu disse, eu precisava daquele crédito que iria faltar para os 65, tinha 64, eu não ia ficar mais 6 meses indo para São Paulo, e na época era impossível praticamente fazer 3 matérias não morando em São Paulo. Por quê? Porque elas ocorriam todas à noite, das 5 às 7, e depois 7 às 9, seminário. Não tinha matéria de manhã, de tarde, etc., como alternativa. Hoje eu vejo muita gente que faz uma de noite, outra de manhã e outra à noite, e faz 3. Não dava, não tinha como fazer assim. Então era só ficando 3 noites em São Paulo, e portanto quase 4 dias em São Paulo, que eu conseguiria. Então eu tive que fazer 2 em 2, e daí ficou faltando um crédito. Daí o Gustavo Badaró tinha feito isso. Para ganhar um crédito faltante, o Badaró fez o trabalho dele sobre processo razoável, né, garantia da duração razoável do processo penal. Disse, então eu vou experimentar fazer a mesma coisa. Então eu escrevi um trabalho sobre monitória, que é aquela parte do direito brasileiro, era uma monografia de umas 90, 100 páginas, e apresentei lá e consegui, evidentemente, cumpria com sobras lá o requisito, né, para obter lá aquele um crédito que eu precisava. Provavelmente aquilo deu mais trabalho do que ter feito mais uma matéria e tal, assim, mas, enfim, eu queria mesmo ter essa oportunidade de fazer isso. E já fiz pensando em tudo, porque eu ia fazer a quarta disciplina a quarta do antigo programa de História do Processo do Zé, que era o processo lusitano, os recursos no processo lusitano. Só que ele tinha 3 aulas que não eram sobre recursos, que eram sobre 2 aulas que não eram sobre recursos. Uma que era sobre execução e uma que era sobre ação descendiária. A ação descendiária é uma técnica monitória. Então, daí eu fiz um trabalho para o Zé sobre a ação descendiária, e daí juntei os 2 trabalhos e fiz uma análise de jurisprudência, porque era muito, muito escassa ainda na época sobre monitória, mas uma análise mesmo, não foi só juntar julgados no final. Eu fazia o comentário crítico, quem for lá olhar no livro vai entender do que eu estou falando e tal. Provavelmente,
em certa terceira edição, eu eliminaria essa terceira parte agora, porque não tem mais como mantê-la e tal. Mas eu traria o conteúdo que está lá para dentro do livro, porque é um conteúdo bem relevante mesmo. E daí apresentei e pedi para conseguir uma chance de publicação na RT, com quem eu já vinha trabalhando, mandando artigos e tal, e pedi para publicar. Foi a Didi que me ajudou. Ela é um outro nome fundamental, né, na minha formação acadêmica, vocês sabem disso. E tem gente que confunde, sempre teve gente que pensou que eu fiz PUC por causa disso, sempre teve gente que pensou que eu trabalhava com ela, né, por causa disso, com o Vambi e tal. E daí ela mandou para a RT aceitou, papá. Daí um dia chega a prova da capa, eu digo, não, vocês esqueceram, era na coleção Henrico Túlio Liebmann, falta isso. Que era o sonho de consumo assim, de todo jovem processualista na época, publicar na coleção Liebmann. Né? E daí meu livro saiu na coleção Liebmann. Bom, sobre o Monitória, era essa a história. Você quer saber dos outros também, Ramina? Dos demais também. Tá. Bom, paralelamente a isso, eu já estava trabalhando na dissertação. Eu estava fazendo Monitória, estava acabando os créditos, já tinha também o encaminhamento da dissertação. Eu não, em nenhum momento, em nenhum dos meus 2 programas de mestrado e doutorado, eu cumpri aquilo que eu prometi no projeto para ingressar. Eu disse que ia escrever sobre uma nova perspectiva, uma revisitação das condições da ação no mestrado, né, e mudei para a tutela das obrigações e dos deveres de fazer e não fazer. No doutorado, eu disse que ia falar sobre provas atípicas, que acabou virando o tema do Paulo Sternack, né, e escrevi sobre coisa julgada e sua revisão. Então, por que é que eu mudei? Entre o meu início de projeto e meu ingresso veio um código novo, né? E esse código novo trouxe aquela que é a mais revolucionária de todas as inovações do código de 73 para cá, incluindo o código de 2015, que foi o 461, que foi a tutela de fazer e não fazer. As pessoas às vezes falam que foi a tutela antecipada. Não foi. Não foi. A tutela antecipada já existia com as cautelares, né? Claro, as cautelares também foi um passo muito grande antes. Mas esse sistema de mandamentalização, não precisam concordar com a classificação, mas esse sistema em que o juiz ordena e tal, para o bem e para o mal, subverteu o nosso processo e fez dele um processo muito peculiar, muito diferente de outros modelos processuais. Então, eu estava com aquele tema na minha frente e eu resolvi mudar para ele. Tal. A minha dissertação de mestrado, deixando qualquer modéstia de lado, ela não é propriamente uma dissertação, ela já tinha o caráter de tese, isso foi reconhecido na época pela banca e tudo mais, então foi por isso que eu fui parar nela. No doutorado, eu tinha selecionado as provas atípicas, mas eu tinha muita dúvida sobre a viabilidade de uma tese tal como eu pretendia, né? Eu não tinha certeza se eu ia conseguir desenvolver o que eu queria, que era uma espécie de um diálogo no sentido de saber até onde uma atipicidade é só liberdade e a partir de onde ela envolve mesmo uma ilicitude e tudo mais. E daí eu achei que então isso seria tema para um futuro artigo, alguma coisa assim. E daí o tema que tocava a todos naquele momento era o da relativização da coisa julgada. E eu quis escrever sobre o tema não porque eu gostasse ou quisesse necessariamente a relativização. Eu não gosto nem desgosto. Esse é um fenômeno do ordenamento jurídico. Trata-se da gente ver em que medida ele é legitimamente admissível, né? Mas eu achei que a oportunidade era muito boa de eu fazer algo que é sempre muito bacana, que é tratar de um tema clássico revisitado. As pessoas adoram repensar aquilo que elas nunca pensaram, né? Não sei o que revisto, não sei o que, e elas nunca. Enfim, o Milor tem uma frase que é assim: político é o único ser que repensa aquilo sobre o que ele nunca pensou, né? E esse era um tema de que, diferentemente, eu tinha pensado, tinha estudado assim como diletante, até antes, propriamente, do mestrado. Então, eu lia lá o Egas, Barbosa Moreira, Luiz Machado Guimarães, depois passei a ler Liebmann, Liebmann foi uma das minhas primeiras referências no 5º ano da faculdade. Então, eu tinha já estudado muito isso, tanto é que a parte dogmática do meu livro foi muito rápida de fazer, né? Quem conhece minha história de vida, e não é um caso que, né, nem que eu queira abordar aqui, sabe que eu escrevi essa tese em poucos meses. Assim, eu escrevi 600 páginas em
3 meses, 2 meses e meio, tendo passado por um problema pessoal muito grave na época. Eu só consegui fazer isso porque essa parte toda dogmática eu tinha toda pensada, fichada, anotada. A parte complicada, de fato, e é a parte dos limites da relativização ou dos mecanismos, né, de revisão da coisa julgada. Então, foi por isso daí que eu escrevi sobre esse tema. Por fim, na livre docência, eu queria tratar de um tema completamente distinto, que é essa aí, que é inédita, no sentido de que não foi publicada, embora acho que atualmente 50%, 60% dela, de algum modo, eu já publiquei em ensaios. E foi sempre um tema que me interessou. Eu comecei contando para vocês que eu gostava muito de direito público, de teoria geral do direito público, então foi a oportunidade. Era um momento em que estava vendo a virada no Supremo, ele tinha se transformado e se tornado, saído de um regime de contenção para um papel muito mais ativo. Ele tinha revisto significativamente várias das suas orientações, etc. Então, eu achei que era um tema para tratar naquele momento. Então, daí foi o tema que me interessou, e ainda é um tema ao qual eu quero voltar, até porque isso não foi publicado como monografia, né, e eu nunca descartei o projeto de publicar. Já respondendo por que não publiquei, porque eu sempre censuro quem não escreve para publicar. Assim, qualquer artigo que você vai fazer, você tem que escrevê-lo pensando que você vai ter que publicar. Carta para namorada, se você for fazer, você tem que pensar que você pode morrer e, por alguma razão, se tornar relevante a sua correspondência e vão publicar. Então, sempre escreva com dignidade, pensando que há essa possibilidade. Então, eu sempre acho que tem que publicar. Por que eu não publiquei? Porque eu saí da livre docência e comecei a estudar, abriu no dia que eu voltei de São Paulo, assim, no dia seguinte mesmo, fui deixar meus filhos no colégio, o Manuel Caetano me ligou para dizer, o departamento aprovou iniciar o concurso para uma nova vaga e tal, as inscrições já começam agora. Então, eu já comecei a estudar para esse concurso e me atrasei, perdi 7, 8 meses. Nesse meio tempo, a França, que não tinha controle repressivo de constitucionalidade, passou a ter. O Brasil, aqui, o Supremo mudou 2 vezes a disciplina dele do procedimento das súmulas vinculantes e tal. Aí uma coisa puxa a outra e eu acabei... É um daqueles casos em que o livro ficou defasado, exigindo uma segunda edição antes mesmo de ter a primeira. Um dia eu volto a ele. Acabei, acho que era isso. Professor, e então, aproveitando nessa mesma linha, gostaria que você falasse um pouco sobre suas linhas atuais de pesquisa, os temas que atualmente te interessam, que você vem estudando. Arbitragem, essencialmente. Quer dizer, não é só arbitragem, porque não tenho como ficar só em arbitragem. Então, eu tenho atualmente assim, uma listinha de pendências de artigos, os de arbitragem e a outra que é de processo em geral. Então, está no 1 para 1. O que se parar para pensar é bastante consideração para a arbitragem, porque ela seria só um dos setores do processo. Mas a arbitragem, de fato, é o tema que eu tenho estudado, ao qual eu tenho mais me dedicado, e sempre em uma perspectiva que é de processo mesmo e tal. Então, eu tenho muita vontade de estudar os dispute boards sob uma perspectiva de teoria geral do processo, né? Para ficar num exemplo assim e tal, e fazer algo, quer dizer, não posso fazer a mesma coisa porque daí já existe. O Marcelo Barbie fez isso recentemente, que é examinar a jurisdição à luz de todos os fenômenos que acontecem e que ao fim e ao cabo são jurisdicionais, né? Então isso já foi feito, mas eu tenho tido muita preocupação sempre em tentar compreender a jurisdição. Não só, a minha preocupação não é mostrar que a arbitragem é jurisdição, até porque essa discussão é um pouco bizantina, né? Se ela é jurisdição ou equivale à jurisdição, etc. Mas tentar fazer um caminho inverso para entender por que e daqui, se eu citei o Barbie, o meu outro marco teórico nisso seria o Rodrigo Ramina, né? Por que o processo estatal seria tão diferente em termos de prestígio à liberdade do processo arbitral, né? E talvez não seja. Então, são esses temas que mais me interessam. Mas eu sempre achei fundamental ter assim, a visão global da disciplina do processo
Eu nunca pretendi assim ser um super especialista num campo específico. Lá atrás, assim, eu dizia, mas isso no começo dos anos 90, processo coletivo era um negócio que eu não dominava, não é nem que eu não me interessasse, eu não dominava, né? Por quê? Porque ele era ainda muito incerto, assim, acontecia no processo coletivo o que acontece agora com a estabilização da tutela antecipada, né? Cada um dizia uma coisa completamente diferente, cada um tinha o seu próprio processo coletivo. E daí talvez por isso eu não me sentisse. Mas com o passar do tempo, o próprio processo coletivo, por exemplo, eu passei a me interessar, a estudar. Então eu acho importante como professor mudar de disciplina, não ficar sempre na mesma, né? Então fazer processo 1, processo 2, processo 3. Acho importante escrever sobre execução, né? Execução às vezes é desprezada, às vezes tem quem não goste, tem gente que só quer escrever de execução, também não acho que seja o caso e tal. Então eu procuro sempre diversificar, mas é no campo da arbitragem que está meu interesse especial atualmente. Eu só, antes de passar a palavra para a Lívia, porque eu acho que ela tem uma pergunta, queria fazer 2 observações. A primeira é que é verdade essa questão de quando a gente resolve, nós pelo menos que somos advogados, né, que resolvemos dar processo, a gente vai, por que um cliente vai procurar a gente, né? Ninguém procura um processualista, né? Procura um advogado trabalhista, procura um civilista, um empresarialista, mas o processualista. Então, eu me senti muito com isso antes também de entrar no mestrado e eu acho que passou por toda a cabeça de nós que somos advogados. E a segunda observação é que eu lembro que na banca, eu acho que de Lucas Buril, o professor Talamini, ele falou assim, eu tenho um problema sério, porque quando eu estou no meio dos processualistas, dizem que eu sou arbitralista. E quando eu estou no meio dos arbitralistas, dizem que eu sou processualista. Né? Tá puxando a sardinha para o processo, tá puxando a sardinha para arbitragem. Isso ficou muito gravado na minha cabeça. Eu acho que era, enfim, só 2 observações rápidas. Pois é isso. Tava brincando em certa medida, mas que acontece isso, né? Isso acaba acontecendo, mas também acontece muito mais por brincadeira dos outros e tudo mais. Eu acho que longe de ser um problema é uma vantagem, assim. Você está interessado em arbitragem tendo estudado também o processo. Claro, tem desvantagens, né? Não vou ter nunca o domínio que um internacionalista tem da arbitragem internacional. Eu conheço, eu sei que há limites, né? Talvez não vá ter nunca o domínio da dogmática da convenção processual compreendida como negócio jurídico que um civilista, né, ou um comercialista tem, né? Mas eu tenho o trunfo de lidar com a estrutura, com a espinha vertebral, né, com a espinha da arbitragem, que é processo, né? A arbitragem é essencialmente processo. Professor, eu queria fazer uma pergunta também para o senhor, e na verdade eu sempre quis fazer, porque eu acho que o senhor nunca comentou, pelo menos comigo, como foi a sua trajetória em relação à docência, se o senhor sempre pretendeu dar aula, se isso foi interesse que acabou surgindo quando do mestrado. Eu sei que o senhor trabalhou também uma época como professor assistente, antes do próprio mestrado, então eu queria saber um pouquinho sobre essa sua trajetória. Eu sempre fui professor. Eu gostava de brincadeira de professor. Eu tenho 3 irmãos e ainda tinha uma prima vizinha e tal, então eu botava todos e dava aula mesmo, fazia aula. Assim, fazia plano de aula e dava aula, fazia esse. Eu sempre gostei disso. Depois, como eu disse, eu sempre fui um nerd, portanto tinha sido estudioso, e quando eu entrei na faculdade para ganhar um dinheiro, eu dava aula particular de matemática e física, que não tem nada a ver com a nossa área aqui e tal. Então eu dava aula também assim, né? Então eu sempre dei aula. No que eu me formei no começo do ano. Eu ia dizer que naquele mesmo ano, mas não foi. No ano seguinte eu comecei a dar aula na escola numa escola da advocacia, que não tem nada a ver com a atual escola da advocacia. O Alcides Munhoz da Cunha, que também foi relevante na minha formação, foi o primeiro a me chamar, então eu ia voluntariamente, eu era uma assistente voluntário. Nisso eu dei aula para minha irmã, né, na faculdade. Quando ela entrou na faculdade eu estava no 5º ano, e daí 2 anos depois eu tive a oportunidade de ser professor, ainda que nesse regime voluntário dela. Então eu fiquei uns 2 ou 3 anos sendo professor voluntário, mas acima de tudo, depois houve um concurso para substituto, que foi por uma série dessas coisas, um concurso de substituto. Há uma preocupação de que o sujeito queira se efetivar, então não deixam o cara renovar mais do que uma vez, né, o contrato. Mas lá na faculdade o que aconteceu foi que houve algum problema, que eu não lembro qual foi, e que a gente foi sendo renovado. Eu digo a gente porque outros estavam na mesma situação que eu. Serginho,
Elton Venturi e professores de outras áreas. Então, eu fiquei muito tempo como professor substituto. Enfim, a gente está em 2020, eu tenho 26 anos de ligação como professor na Universidade Federal do Paraná. Eu só me afastei num pequeno período, por razões que não vem ao caso, entre 2006 e 2008. Então, em 2 anos que eu estive fora. Então, de fato, eu gosto de dar aula. Eu odeio, claro, quando alguém me pergunta, está indo para São Paulo hoje, é a trabalho? Né? Um dia minha mulher perguntou isso, está indo para São Paulo hoje, é a trabalho? Eu falei, não, vou me encontrar com prostitutas, né? Vou fazer uma orgia. É claro que é trabalho. Ela falou, não, é isso que eu estou falando, quero saber se é o escritório ou se é aula. Aí eu falei assim, mas os dois são trabalho. Então, eu como todo professor, eu adoto esse discurso de que eu fico indignado quando não percebem que isso é trabalho. Aquela história, né? O senhor só dá aula ou também trabalha, professor? E tal. Mas, sendo muito franco com vocês, dar aula para mim é prazer mesmo, é prazer. E dar aula na graduação. Eu gosto de dar aula na graduação. Eu não gosto de corrigir prova. Eu não gosto de ter que ficar deferindo e marcando data de segunda chamada. Eu não gosto nem de fazer chamada, mas de dar aula, eu gosto de falar, vocês sabem, portanto, eu gosto. Salamine, tem uma pergunta que sempre fazem para artista, né, especial músico. Qual que é a sua música favorita? E uma vez perguntaram isso para o Chico Buarque, e ele falou assim, a minha música favorita é a última e a próxima. Então, eu não estou sugerindo a sua resposta, não. Mas eu queria saber, então, fazer uma pergunta um pouquinho diferente, né? Dentre as suas obras, qual que é a que você mais gosta, assim, a que você mais gostou de fazer, se for possível? E queria aproveitar e emendar o seguinte, qual que foi a relevância do seu curso, né, de processo civil para a sua carreira de processualista? Você enxerga a sua carreira antes e depois do curso, por exemplo? Ok. Bom, sobre qual é a minha obra favorita, veja, eu não vou seguir a dica do Chico, talvez porque eu tenha muito essa contradição de, ao mesmo tempo que eu sou novidadeiro para algumas coisas, eu sou muito apegado às outras. Por exemplo, o meu artigo, até hoje do coração, meu artigo preferido é o meu primeiro artigo, que foi um trabalho por Fábio Conde Comparato. E já que eu estou prestando homenagens aqui nesse negócio de trajetória, tenho que dizer, é um dos meus 3 grandes professores na vida, foram as aulas de teoria fundamental dos direitos humanos do Fábio Conde Comparato no meu primeiro semestre no mestrado. Eu escrevi um artigo sobre pena de morte e até hoje eu olho para esse artigo, eu gosto dele, tal. Então, não vou dizer que seja o melhor nem nada, mas eu gosto dele. Quanto aos livros, é muito mais difícil. No seguinte sentido, Coisa Julgada e o do fazer e não fazer e tal, eu tenho pelos dois uma... Tem horas que eu acho que Coisa Julgada tem mais vantagens e tal, tem horas que eu acho que é o outro, tem horas que eu acho que tem um monte de defeito lá que precisa arrumar num, tem hora que é no outro e tal. Então, não saberia dizer, mas fica entre os dois. Na minha prova de, como é que a gente chama isso? Prova de carreira, né? Prova de currículo, no concurso de ingresso na Universidade Federal do Paraná, o Araquém de Assis me perguntou isso. Qual é o seu livro, dos que você escreveu, qual é a sua obra preferida e por quê? E naquele dia eu disse uma coisa que eu tinha sentido um dia antes, que era o de fazer e não fazer. Porque talvez ele tenha ainda uma consistência temática maior. O outro eu vi como foi feito, né? Aquele atropelo e tudo mais, você fica meio com aquela de não deve estar certo, não deve estar tão certo assim. E o do fazer e não fazer, que eu sempre chamei de 461, tem que parar de chamar de 461, né? Porque não é mais esse o artigo. O fazer e não fazer, ele foi muito mais burilado. Tem isso que eu não contei para vocês também, porque tinha que fazer 65 créditos, tanto para o mestrado como no doutorado na USP, mas também tinha 5 anos de prazo. Então, eu fiz isso em 2 anos e fiquei 3, né? Pensando e repensando no livro, estudando e tudo mais. Né? Então, eu talvez dissesse, se eu tivesse que escolher um, talvez eu cravasse nesse. Mas você perguntou mais uma coisa ainda. Você falou de qual que seria o curso. Eu perguntei do curso, se você enxerga a sua carreira antes e depois do curso. Não. Se você vê como divisor de água. Não.
não. O curso é muito importante para mim do ponto de vista da minha vida pessoal. Ele me fez estabelecer um vínculo assim com um cara que eu acho excepcional, que eu, né, assim, um dos meus melhores amigos da vida toda, que é o Vamber. Né? Mais que isso, o curso representou em algum momento assim também para mim a manifestação de um reconhecimento da outra pessoa que é muito especial na minha vida, que eu já mencionei aqui, que é a Didi, que é a Teresa Arruda Alvim. Porque foi ela que me colocou lá no curso. É isso que é interessante. Eu era amigo dela, eu era próximo a ela, eu conheci o Vamber como o marido da Teresa naquela época, né? E isso me fez estabelecer esse vínculo. O curso não o vi como um divisor de águas, até porque, né, o curso, assim, a concepção dele, inicial e tudo, era do Vamber. Então não era assim a minha obra. Vejam, eu não estou dizendo que não a renego em momento nenhum, nem estou dizendo que não faria desse jeito nem nada. Só estou dizendo que assim, eu sempre vi ela como sendo o grande projeto do Vamber. O curso assumiu para mim um outro papel com o Código Novo. No Código Novo a gente precisava revisitá-lo inteiro, e daí assim eu senti que foi um modo de eu ter o domínio do código inteiro, que eu não tenho. É bom que se diga, vira e mexe eu descubro alguma coisa que eu já escrevi. Um dia desse, eu não sei o que eu falei de prazo, e o Bruno Von Troba, que é um orientando meu, vai ser a vida toda como a Lívia. O Bruno, e ele trabalha no meu escritório, ele foi meu pesquisador e hoje é advogado lá, ele me corrigiu, eu errei uma regra de prazo, qualquer coisa. E daí ele me deu uma zoadinha lá, falando, não sabe da regra do tal. E claro que sabia, já tinha até escrito sobre ela. Então, mas o curso foi assim um exercício de prazer para mim, reescrevê-lo. Assim, é coisa de nerd, mas assim eu lembro de estar na praia do Patacho, em Alagoas, que é um lugar paradisíaco, numa casa que é uma referência de arquitetura, feita por um inglês com as técnicas construtivas da região, um negócio muito bacana mesmo, e de frente para o mar, todo mundo indo para a praia e voltando, e eu sentado numa mesuna grande, ouvindo Spotify e trabalhando no computador no curso. Claro, tomando champanhe, tenho que ser honesto, assim, para também não parecer que era uma vida de sofrimento. E isso me dava prazer, isso me dá prazer. Claro que também me dá um monte de agonia, né? Eu fui cobrado e sou cobrado constantemente em prazo pelo editor e tudo mais. Mas eu não senti nunca como um divisor, né? E, enfim, já perceberam que eu procuro ser o mais franco aqui nessas minhas respostas. Talamini, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, assim, é uma pergunta, mas antes uma constatação. Isso eu converso muito com o Thiago Siqueira e com outros colegas sobre isso, que o que impressiona muito na sua produção, e isso é realmente muito impressionante, é a qualidade dos seus textos e das suas obras, ainda numa fase jovem sua acadêmica, né? Quando você era mestrando e tal. Você deve com certeza lembrar, mas você tem um texto sobre prova emprestada no civil e no penal, que para mim é um baita texto espetacular, e sem contar, por exemplo, Ação Monitória, que era um livro que você começou a escrever pelo menos mestrando. Então, assim, se você parar para ver, a maioria de nós... Comecei e acabei mestrando, ainda fazendo os créditos, de fato. Pois é, então, assim, eu pelo menos olho e vejo que é um pouco anormal isso, né? Isso é bastante, pelo menos para mim, é muito impressionante. E como é tradição nessas entrevistas que a gente faz com o convidado, eu queria saber de você aí você escolhe o número de obras que você quer, geralmente são 5, mas fica a seu cargo, as obras de processo, ou mesmo fora do processo, mas geralmente a gente pergunta sobre o processo, que mais influenciaram a sua formação, que foram aquelas obras que você leu assim, você falou, pô, isso aqui vai ser um marco de pensamento para mim. Enfim. No processo? Pode ser dentro ou fora do processo. É que eu teria que ler, porque eu tenho um monte de lista dessas, então a gente tem que fazer uma... E 5 também, aí pouco pra caramba. Não vou eu tenho, por exemplo, sobre música, tradicionalmente uma de 10 música, de literatura. Né? A de 10 de literatura, essa eu tenho fácil, assim, porque ela é constantemente objeto de pergunta. Agora, na quarentena, nem se fala. A gente me escreve o que eu leio. Perguntar não jurídico, vocês insistem em falar do processo. Pode ser qualquer uma. Pode uma ação de vida. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer não jurídica, então, né, da literatura, mas eu falo vou tentar pensar em 5 Posso fazer jurídicos. Uma sugestão?
Oi? A sugestão assim, faz 5 jurídicos, 5 não jurídicos e 5 músicas, vai. Música, isso. Cara, cinco jurídicos. Veja, não são os melhores livros necessariamente, nem os mais importantes na bibliografia. Você me pediu para falar da formação. E como você começou falando de eu ter começado a escrever cedo, eu estou imaginando que você não quer saber do que eu li agora recentemente, que foi marcante. Não, o que te impacta. Eu vou falar lá de lá de trás. Acho que eu vou falar lá de trás, então. O curso do Ovídio, né? Aquela edição antiga de um volume só dos fundamentos do processo civil moderno do Cândido, Fassalari, aquele livro do Lente que era traduzido para o italiano, eu não leio, tenho essa grave lacuna, não leio alemão. Já deu 4? Já deu 4, né? 4. Cara, é difícil fazer caber, porque daí tem que eu venda Carnelucci e tal, tem que escolher aí entre um dos dois, Calamandrei. Putz, é difícil. Pode ser né? todo mundo. Eu não coloquei nada do Barbosa, né? Mas, assim, enfim, minha formação foi, essencialmente, já perceberam, foi doutrina italiana. Eu tinha, assim... porque a gente não acompanha mais do mesmo jeito, né? Sem nenhum demérito da doutrina italiana, e isso é um bom sinal. A gente, hoje, não... né? A gente tem outras referências em direito comparado mais intensas. Naquela época não tinha tanto. Então, eu estudava tudo que dava de doutrina italiana. Estudava a revista de processo quando saía, ia lá na biblioteca da faculdade estudar, etc, esse tipo de coisa. Mas é mais ou menos isso. O curso do Ovídio foi muito fundamental, né? É tanto livro, assim. E veja, propositadamente estou falando de livro lá, assim, da minha quase adolescência. Instituições do Frederico Marques, né? Eu lembro que um sacrifício para comprar nos sebos, para conseguir, porque o cara aprontou uma que foi mudar alguns capítulos. Em algumas edições ele estava no volume 5, em outros estava no 4. Daí eu tinha que achar um 4 que fosse exatamente da mesma edição, essas coisas. Tem muita obra assim e tal. Das recentes, preferiria não ter de falar, porque daí eu vou cometer alguma injustiça e tal com muita gente que está aí agora e tal. Mas eu tenho, acredito que eu tenho. Eu vou acabar cometendo alguma injustiça, mas eu vou ficar nos limites daquilo que eu já externei publicamente. Eu já externei publicamente em mais de uma ocasião que o livro do Rodrigo Ramina é muito importante, etc e tal. Eu acho também, embora nem concorde assim propriamente com um monte de coisa, mas o livro da Paula Sarno Braga também sobre procedimento e tal, ele tem assim esse papel e tal. Só que agora, se me perguntar, esses livros marcaram a minha formação? Não, porque eu já era velho, né, quando eles surgiram. Eu estou falando que são livros que eu acho bons, impressionantes. Eu falei agora há pouco e não tinha ironia no que eu falei, né? Funciona para algumas coisas que eu estou escrevendo agora e que vou escrever, funciona como marco teórico o livro do Ramina. A tese do Barbie, que está inédita e a gente vai publicar na Liebman e tal. Me faltou dizer o seguinte, eu falei de Liebman, que eu quis muito publicar, e a Anissara falou o quanto ela era grata e tudo mais. Agora que já faz tempo que ela falou, não vai parecer que eu estou só assim, jogando confete, pegando confete e devolvendo. Mas ela já ouviu dizer isso? A coleção Liebman foi ressuscitada por um incentivo meu. A Didi na hora concordou, a professora Ruda Alvim também. Mas eu que disse, vamos retomar a coleção e tal. E essa ideia me veio quando eu recebi a primeira versão completa da dissertação da Anissara sobre preclusão. Eu fiquei impressionado assim com o volume Talamini, eu não sei se eu já fiz esse agradecimento a você, mas aproveito agora de público para fazer. Eu fiz de forma escrita na dissertação e agradeço publicamente a você também, porque a minha dissertação saiu pela coleção Liebman a convite seu. Então, queria deixar registrado esse agradecimento. Sim. Esse é um negócio bacana, assim, que eu tive a oportunidade de estar na hora certa, no lugar certo, participar dessa retomada da coleção e tal, e poder enfim, ter uma linha de monografia e sendo produzida. A Ada, naquela conferência de encerramento, foi na abertura muito polêmica do último congresso que ela participou em 16, ela soltou uma do tipo...
não se faz, mas só o Petrônio faz monografias. Ninguém mais faz, né? E deu para entender o que ela queria dizer, porque as monografias perderam importância e isso é uma pena. Só que ela foi injusta porque ela esqueceu da Liebman, ela esqueceu da coleção do Serginho, do Mitidieri e do Marinoni, e ela esqueceu da Iuspodium, né? Que estão, e devo estar cometendo injustiça. Tem, por exemplo, uma linha de texto sobre arbitragem na Cartier Latam, eu acho, né? Que foi antes da Atlas e tal. Não, na Saraiva, né? Onde é que tá? Onde é que o Zé Rogério, a Marcela Kolbach, onde é que eles escreveram? Cartier Latam. Cartier Latam. Então, existem as monografias, né? Respiram por aparelhos. É na Forense também, mas que saiu do Google. Tem. Veja, tem. Essas linhas existem, né? E isso é fundamental. Né? O Mitidieri escreveu um dia desse, um negócio desse no Instagram e tal. Coisa dele, né? Coisa de gaúcho, ficar fazendo texto enorme e tal. Mas ele escreveu lá uma coisa que é certa, né? Tipo, tem que saber curso, manual, comentários e tal. Mas, porra, é monografia que faz a roda andar, né? Talamine, é a primeira vez que eu estou falando com você aqui, então seja muito bem-vindo. É muito agradável ter você aqui. Você é muito querido, para além de muito admirado por todos nós. Eu queria pegar ainda essa linha de raciocínio e, tratando das monografias, há monografias que você reputa subestimadas, e aí, se houver, quais, em qual número você imaginar? Há monografias que você leu, que você reputa subestimadas, de citação em pesquisas que se fazem hoje, notadamente em POIs ou em outras monografias? Deve haver. Tem, mas agora deixa eu pensar o que aqui, meu Deus. Mas sim, a gente tem essa sensação às vezes, né? Putz, isso é tão bom tal, e não... Por que eu não vi antes? Ou por que as pessoas não citam mais? Essa é a tipo da pergunta que agora eu vou passar o resto aqui da nossa conversa me distraindo, tentando pensar na resposta dela, porque existem. Putz. Mas agora aqui eu não vou conseguir dar assim na lata. A gente não combinou antes, né? Se a gente tivesse combinado, eu teria pensado aí nos 45 minutos de tranquilidade, sem ser assim de supetão, eu responderia. O Mirandinha foi até bondoso com você, porque ele está falando isso, que aqui quando esteve o professor Heitor Sica, né, a gente brincou do momento sincerão, processualistas superestimados, processualistas subestimados, brincando, evidentemente não fizemos isso, né, que seria uma maldade, mas aí o Mirandinha acabou perguntando só de um trabalho subestimado. Aí seria mais... Ele foi bondoso. Foi bondoso. Um trabalho superestimado. Eu só fiz para você ganhar maldoso que eu sou, eu não responderia aqui, mas eu já saberia a resposta de vários trabalhos superestimados. Não, eu também não teria dificuldade para dizer quais são os superestimados, mas o processualista subestimado tem também, né? Um que a gente sempre tem de lembrar é o Luiz Machado Guimarães. É que também é difícil saber por que não produziu mais, por que não escreveu mais, né, e tal. Mas ele parecia assim muito bom mesmo. Mas talvez não tenha sido subestimado, o pouco que escreveu. Também tem isso, né? Se o cara escreve 7, 8 artigos, os 7 e 8 são citados pelo Barbosa Moreira e pelo Cândido e pelo Ovídio, né, que é a geração fundamental ali, seguinte, tal, Egas Muniz e tal, o que o cara precisa mais? Então, também não é que tenha sido subestimado, mas é um nome assim que sempre me vem à mente. Eu vejo, tem muita gente, mas eu não queria dar nomes, assim, tem muita gente que eu percebo que agora tem assim, uma produção muito consistente, mas se ela não estiver, a gente percebe isso claramente, se ela não estiver disposta e talvez daí ela esteja pagando um preço que ela tenha de pagar mesmo, se ela não estiver disposta a circular, né, a participar de eventos que são essencialmente eventos sociais. Eles têm muito pouco de científico, como por exemplo as jornadas e como já se tornaram como já se tornou o FPPC também. O FPPC virou networking, o que não é pouca coisa. Pode parecer uma futilidade, mas não é. Gente que faz isso, né? Ou seja, que não faz isso. Gente que não faz live. Gente que não, né? Que não faz tudo isso.
pode ser muito boa e às vezes vai ficar um pouco de lado, ou não vai ser descoberta ou vai ser aposentada precocemente. Mas daí alguém vai sempre responder que ela que está errada e tal, que isso está dentro da conta do que é fazer ciência em tempos de pandemia, para a gente não passar esse tempo aqui sem falar nenhuma vez a palavra em tempos de pandemia. Eu queria fazer um congresso. Pelo estatuto aqui do Temas é vedado usar eu queria fazer um congresso, sei lá, uma live sobre pandemia em tempos de pandemia, alguma coisa assim e tal. É a expressão mais cafona que existe, né? Tal, assim, tipo, Gabriel Garcia Marques está se revirando. É de um mau gosto imenso. Nós tínhamos conversado no grupo e o pessoal do direito fica fazendo lives e lives de tudo em tempos de pandemia. Eu fico imaginando um professor de português fazendo uma live sobre conjugação de verbos transitivos diretos em tempo de pandemia. Um professor de matemática falando sobre fórmula de Bhaskara em tempos de pandemia. Ou um professor de física, já que você estudava física, é professor de física, falando sobre a equação de Torricelli em tempos de pandemia. É uma expressão inútil, não é? E tão repetida, e tão cansativa hoje. Razão pela qual, como Elias falou, nós avetamos aqui. Pois é. Ô, Talamini, vamos passar para a nossa segunda etapa aqui da gravação. Vamos, mas não sem antes eu indicar 5 músicas fundamentais. Por favor. A música de todos os tempos, que você começou perguntando isso, Marcos, e eu pensei que você me perguntou isso mesmo, essa é fácil. A minha super música é Águas de Março, do Tom Jobim. Se eu tivesse que colocar mais 4 músicas assim de sopetão, Spanish Bombs do Clash, Break On Through dos Doors, já deu 3, Marina do Dorival Caymmi. Não, agora tenho 2 filhas gêmeas, então tem que ser Luísa do Tom Jobim, que é o nome da outra, né? E já tem 5 músicas boas. Então vamos para a segunda parte. E essa segunda parte a gente vai falar um pouco sobre Coisa Julgada e Sua Revisão, que é um trabalho muito conhecido do professor Eduardo Talamini, tese de doutorado dele, que, como ele disse, ele levantou aqui quase 600, 700 páginas em 3 meses, o que mostra... Só deixa eu explicar, o livro tem 900, né? É que tinha 300 que eu tinha feito antes, nos 10 meses anteriores, né? Aí 600 que foram na hora do sufoco, né? Do desespero. Não, mas eu falo pelo menos por mim que é uma obra realmente, além do fôlego impressionar, é uma obra com muitas ideias interessantes e boas e acho que seria importante a gente falar um pouco sobre isso, não necessariamente em tempos de pandemia, pode ser atemporal a consideração, sobre Coisa Julgada e Sua Revisão. Talamini, você tem assim como apresentar pelo menos um plano geral, enfim, uma visão geral de como você entende o tema? No livro eu tinha como ele acabou ficando quase que tratadístico, e dentro dele lá tem uma tese, mas ele acima de tudo é um tratado, até porque eu parti de eu não tinha, na época, formulado essa ideia em si, mas intuitivamente isso, e inconscientemente isso estava lá. Eu parti da ideia de que é muito difícil mesmo você estabelecer uma tese, né? Eu estava ontem, né, falando com o Heitor e com o Zé Rogério na aula, a Lívia, Guga, mais gente estava lá, né? E daí o Heitor falou que a tese tem que incomodar e tal. Daí quase que eu provoquei o Heitor dizendo, tem que incomodar, mas não pode ser errada, Heitor, né? Que é muito difícil você achar. Geralmente, quando ela é verdadeiramente assim, subversiva, é porque talvez ela não esteja certa também e tal. É muito difícil. A Didi costuma falar isso. Ela fala, direito é uma coisa complicada. Você fala, inventei uma coisa nova, né? Você geralmente consegue encontrar novos recortes, novas leituras, novos vieses, para usar expressões novas. E ela diz, até depilação de virilha, né, evolui mais que direito, porque surgem de 2 em 2 anos uma técnica nova que dói menos, que é mais eficiente, que é mais barata. A piada não é minha, é da Didi, né? Que a Carol adora usar essa. Tal. Mas direito não é depilação de virilha, então não dá para você reinventar a roda o tempo todo. Então eu sempre segui um negócio que eu ouvi uma vez, mas eu ouvi depois só. Ouvi o Nelson Neri falando numa banca de doutorado
que nem sempre você vai ter na tese uma tese, né? Porque está muito difícil agora de você, assim, do nada, inventar alguma coisa que seja verdadeiramente, absurdamente antes não pensada. Então, você tem que trabalhar com pequenas conquistas, um trabalho que sistematicamente apresente pequenos insights e tudo mais, né? Quem já me viu em banca já me viu fazer a comparação. Você nem sempre vai ganhar por nocaute, pode ganhar por pontos, pode ganhar bem por pontos. Enfim, alguma coisa assim. Então, na época eu me preocupei em fazer mesmo o trabalho mais abrangente possível do que era a coisa julgada, porque uma coisa que vinha me angustiando era ver discussão com defeito de premissa. Gente falando que estava relativizando a coisa julgada, quando na verdade estava pura e simplesmente fazendo o que a coisa julgada permitiria que fosse feito. E o contrário também, né? Gente que pensando que estava protegendo a coisa julgada estava superdimensionando os limites dela e tudo mais. Então, eu achava que era muito importante isso, fixar premissas. Todo o tema de relativização da coisa julgada, ao fim e ao cabo, também é um exame, em primeiro lugar, do instrumento que já relativiza tipicamente, que é a ação rescisória. Então, eu fui seguindo esse caminho. Daí tem uma parte grande, uma seara que no fundo não é de coisa julgada, que são das sentenças inexistentes. Só que há um risco de você superdimensionar as sentenças inexistentes. Então, um tema ia me levando ao outro. Eu acabei fazendo um trabalho que era tratadístico. Mas na introdução dele, para quem tem o livro, vocês encontram o fio condutor do que é puramente a tese. Se você estiver de saco cheio e disser, não, quero ler só a tese desse livro, tem como ali. Eu indico ali, eu não trouxe o livro aqui como vocês, mas ali eu dava a explicação que foi a explicação que eu dei para a banca no dia e tal. Então, a tese em si, para explicar aqui, é algo enfadonho e chato, especialmente depois da nossa primeira parte da conversa, que era mais enfim, afetiva, né? Mas a ideia é a seguinte: não é possível. Não, eu não vou nem tentar explicar a tese, eu vou explicar o núcleo duro mesmo dela, que é o seguinte: não é possível uma resposta de tudo ou nada em um tema como esse, né? A coisa julgada é uma norma, é uma regra, né? Mas é a expressão de um princípio, uma expressão principiológica, ela tem um fundamento axiológico, que é a segurança jurídica, e podem existir efetivamente outros valores igualmente relevantes que vão colidir com ela. Então, não dá para descartar de partida uma situação em que um valor seja mais relevante do que a segurança jurídica. E o critério da proporcionalidade passou a ser usado entre nós em várias outras áreas. Uma coisa que eu sempre estranhei foi ver doutrinadores que aceitam a proporcionalidade em outras searas não a aceitarem na coisa julgada. Barbosa Moreira, por exemplo, ele aceitava na questão das provas ilícitas, mas se opunha ao emprego dela na coisa julgada. Marinoni aceitava, por exemplo, na questão da tutela antecipada e irreversível. Ele dizia que ela pode, com toda razão, dizia que ela pode ser irreversível num juízo de ponderação de valores quando é irreversível para qualquer lado, etc. E tal. Então, daí você vai ter que ponderar valores. Mas não aceitar na coisa julgada. Então, rigorosamente, isso vai ter de ser considerado. Então, o que eu me propunha era estabelecer as bases dogmáticas da coisa julgada, do que não é coisa julgada, que é a sentença inexistente, e do mecanismo típico de revisão da coisa julgada. Depois apontar outros mecanismos típicos que passaram a existir em nosso sistema, como na época embargos, agora a impugnação ao cumprimento de sentença do título inconstitucional, a DPF, que pode cumprir muito excepcionalmente esse papel, a revisão de sentença pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a correção do erro material, que rigorosamente altera a coisa julgada, enfim, o habeas corpus, o mandado de segurança contrato judicial, e daí para chegar propriamente no que seria a relativização, que seria a derrubada da coisa julgada, que não fosse por nenhum desses instrumentos típicos nos casos em que o ordenamento já o concebia, por direta aplicação da ponderação de valores, do princípio do critério da proporcionalidade. Então, a tese estava nisso. E, ao fim e ao cabo, eu concluía que relativizar a coisa julgada é muito mais você criar uma ação rescisória atípica, relativizar a ação rescisória, né?
porque até pelo princípio do menor sacrifício, o resultado disso seria que, ainda quando fosse concebível alguma infringência da coisa julgada por uma via atípica, isso teria de ser atribuído ao tribunal que teria competência para rescisória. Não faria sentido, por exemplo, o juiz de primeiro grau desconsiderar o acórdão do Supremo. Se há um problema no acórdão do Supremo, você tem que questionar isso perante o Supremo para que o próprio Supremo resolva e assim por diante. Então, a tese era mais ou menos isso. Mas você ia perguntar alguma coisa, Eli? Depois eu conto um outro xiste. Não. É que você estava falando da primeira parte, que era mais afetiva e tal. Se você quiser continuar falando também sobre... Não. Essa parte me interessa. Fica à também. vontade. Me interessa muito. E quem quiser fazer pergunta, fica à vontade também. Mas voltando um pouquinho para essa primeira parte, só para o estilo da primeira parte, ao fim e ao cabo, eu recebi, na época eu troquei, no final de 2005, um conjunto muito grande de correspondência, na época já era e-mail, com o Barbosa Moreira. Né? Então eu vou contar uma coisa que ele disse que é demolidora e uma coisa que ele disse que é fantástica. Que os mais próximos já me ouviram dizer, eu tenho guardado isso e tudo mais. Mas a coisa demolidora que ele disse era mais ou menos algo do tipo: o seu trabalho é muito bom mesmo, excelente, não se compara com o que tem sido dito sobre relativização e tal, mas na essência, o que é muito bom nele não é novo, o que é novo não é bom e tal. Ele disse mais ou menos isso. Então, me acabou. Mas também disse numa mensagem, ou nessa mesma, ou numa outra paralela, que ele lamentava não ter sido meu professor, porque ele percebia que eu seria um dos grandes cardeais do processo civil brasileiro. Estou esperando como é que chama, Mitra, sei lá, chegar aqui para mim. Então, daí eu dou um último depoimento sobre esse trabalho e tudo mais. De lá para cá, foi de longe o trabalho que mais me rendeu serviço e dinheiro, portanto. As pessoas vivem por conta da coisa julgada, ou porque ela é violada, ou porque eles querem desconsiderá-la. E o que eu digo aqui é um depoimento absolutamente sincero. Eu dei, sei lá, dezenas de pareceres sobre coisa julgada, não sei quantos, mas muitos mesmo. Eu nunca pude dar um parecer sobre relativização no sentido estrito do termo, de quebra atípica da coisa julgada. Nunca me foi apresentado um caso em que esse fosse o caso. Mesmo que a pessoa se disponha a me pagar. Eu nunca pude dizer, não, eu posso dar o parecer nesse caso. Eu sempre tive que dizer, não dá. Todos os pareceres relevantes que eu fiz foram no sentido oposto, censurando a desconsideração da coisa julgada. Então eu deixo esse depoimento para mostrar como é excepcional a ideia de se violar, ainda que legitimamente, a coisa julgada. Talamini, antes de qualquer coisa, eu queria registrar a satisfação e a honra de poder ter você aqui com a gente. Eu que escrevi sobre coisa julgada no doutorado, você é uma referência enorme aí acadêmica, não só sobre esse tema, mas sobre diversos outros. No mestrado, escrevi sobre a execução, seu trabalho foi muito importante, então para mim é uma honra e uma emoção ter você aqui com a gente. Ainda falando um pouquinho mais do trabalho de coisa julgada, eu queria saber em que medida o advento do Código de 2015 mexe um pouco com as ideias centrais defendidas no trabalho, se é que mexe ou não. Bom, tem coisa que muda, que é direito positivo que muda, então mexe no sentido que agora tem que alterar lá. Então, a atribuição de coisa julgada à questão prejudicial representa uma mudança, mas é uma mudança dentro do programado, né? Sei quando, e esse eu pretendo fazer logo, fizer uma nova edição. Isso não é algo que vai envolver lá nenhuma grande dificuldade, porque é uma mudança compreensível. E a gente falou sobre isso, quem estava presente na aula de ontem do Heitor e do Zé, a gente discutiu isso, a gente lá, mais ou menos, era um consenso entre os debatedores que não tem collateral estoppel, né, nesse... Rodrigo discorda, mas não tem ali no artigo que é a novidade. A Lívia concorda, né? Então, tem mudanças como essa, tem mudanças que são aquele tipo de mudança que
que você vai ficar dizendo, mas eu já dizia, viu bem que eu dizia, que é tipo, a coisa julgada não beneficia terceiros. Claro que pode ser um fator favorável ao terceiro na medida em que impede, nas relações unitárias, impede que aquele que está vinculado a ela possa querer rediscutir a questão, né? O Eli já pensou muito no tema, já tratou do tema. Então, esse é um esclarecimento. Na rescisória, eu acho que tem uns pontos assim que eram pontos que, por exemplo, eu enfrentava lá, então que eu posso ficar dizendo, olha, mas eu já estava... Um é fácil, porque toda a jurisprudência sempre dizia que era o seguinte, que cabe a rescisória por violação à norma jurídica, violação direta à norma jurídica, quando a violação não está propriamente no conteúdo do julgado rescindendo, mas está em algum momento anterior ou posterior, né, e agora isso foi expressado lá com aquela regra que diz que cabe a rescisória quando o defeito esteja na negativa do recurso, etc. e tal. E a outra também, a outra que diz que cabe a rescisória quando, embora não sendo de mérito a decisão, fique impedida a repropositura da ação. Eu enfrentava esse tema para tratar de um caso que o Fábio Conde Comparato levou para o Cândido, para um parecer do Cândido, 30 minutos antes de uma reunião minha de orientação com o Cândido, quando eu estava no mestrado, em que era um caso assim absurdo, em que havia uma extinção sem julgamento de mérito, com uma condenação milionária contra o autor. E daí se descobre que o juiz tinha lá um defeito de parcialidade. E daí o Comparato queria saber o que fazia. E a questão era essa, isso é caso com uma rescisória, né? Não dá para dizer que não vai ter nada contra aquela ação. E daí, no Coisa Julgada, eu dizia, olha, invocando uma lição do Liebman e do Fassalari, que era aquela exata ideia do Fassalari, que estava no texto que eu tive que traduzir para a minha prova por eficiência de línguas, que eu mencionei lá atrás. Lembra que eu disse que eu identifiquei o que o Fassalari estava, que aquilo era Fassalari? É um trecho em que o Fassalari diz uma coisa que o Liebman tinha dito muito antes. E o interessante é que o Fassalari não cita o Liebman. O Fassalari diz, coisa julgada material ou formal não é uma distinção que esteja no fenômeno da coisa julgada. Tem a ver com o objeto sobre o qual ela recai. Se o objeto é meramente formal e extintivo do processo, a gente diz que ela é coisa julgada formal, porque ela imutabiliza um comando de fim do processo. Se o comando é substancial, se ele mexe na vida material das pessoas, a coisa julgada é material. Então, com base nessa ideia, eu dizia já lá no Coisa Julgada que essa sentença do exemplo lá do Comparato, que condena o pagamento de uma quantia, ela não é formal nesse ponto. Esse comando é substancial. Ela está impondo uma repercussão substancial numa relação jurídica. Então, está estabelecendo uma nova relação jurídica material. E dizia, cabe rescisória. E o Código também diz isso agora. Então, tem muita coisa desse tipo. Mas o que é interessante de notar é que lá no núcleo duro da tese, o Código não chegou muito perto, né? Ele não tinha como tratar, porque todos esses fenômenos de relativização, para usar a palavra assim, moderna, eles são sempre inatingíveis. Né? Vocês aqui, algum de vocês chegou a pegar, nenhum, né? Chegou a pegar assim, o programa do TUT de História do Processo, né? Ninguém estudou História dos Recursos. Ramina, sim? Eu tive, mas eu tive o processo lusitano com ele. Sim, e a História dos Recursos no processo lusitano ou não? Pegou essa, sim, não? Sim. Pois é. Não era específico sobre recursos, mas era processo lusitano em geral. Mas funcionava mais ou menos assim, tipo, tinha lá não tinha recurso. Daí os caras ficavam pedindo excepcionalmente para o rei, e os caras vinham e tipificavam um recurso. Daí falavam, pronto, vai acabar o problema, a gente tipificou. Daí os caras faziam aquele recurso e depois queriam mais um, e passavam a pedir atipicamente para o rei. E o rei, ciência política, sempre quer poder. E ele, então, passava a colher atipicamente. Daí os caras vinham falando, então vamos criar mais um recurso, mas daí a gente para por aqui. E daí vinha outro recurso. Né? Então, isso que acontece na história dos recursos, isso aconteceu em Portugal e aconteceu no resto do mundo sempre. Né? Aconteceria com a coisa julgada. Se eu criar novos instrumentos, a gente vai pensar depois na atipificação em face daqueles instrumentos. Os termômetros não são mais assim, mas quando você quebrava um termômetro, ele tinha um mercúrio dentro dele. Não sei se alguém chegou a sacar isso em algum momento da vida e dava desespero de se tentar pegar aquilo. Aquilo não é pegável, sei lá, você não consegue. Você vai e ele faz assim e tal.
Pois é, qualquer fenômeno relacionado com atipicidade, com liberdade e tudo mais é assim. Quando você pensa que está chegando nele, você já errou. Ele está do lado, né? Isso o Fassolari dizia sobre a arbitragem. Ele dizia, se eu regular demais a arbitragem e deixá-la muito engessada, inventam a arbitragem da arbitragem, né? E depois, se eu regular essa outra, eles inventam outra e tal. Então, a relativização de um instituto tem isso. Então, fez bem o legislador em não tentar ir muito longe nisso. Deu um passo péssimo, que é aquela regra muito mal colocada do termo inicial da rescisória quando tem declaração de inconstitucionalidade. Eu já propus uma solução para aquilo, né, que é limitar aquilo lá a comandos condenatórios não cumpridos espontaneamente nem executados. E há sólidos fundamentos para isso, inclusive no direito comparado, né? Mas ele não mexeu muito no ponto central da tese. Professor, eu vou dar sequência aqui numa pergunta. Você comentou a respeito do processo coletivo, que você passou a estudar um pouco mais. A gente está falando de coisa julgada, e esse é um dos temas mais polêmicos em relação ao processo coletivo. Eu também que ouvi falar a respeito de efeitos da sentença e coisa julgada em relação ao processo arbitral. Então, queria te ouvir um pouco a respeito disso, de efeitos da sentença, até porque tem a história de limites territoriais e de coisa julgada no processo coletivo. Tá. Bom, a regra dos limites territoriais é uma das regras mais maltratadas assim, da história da legislação brasileira. É uma droga de uma regra, mas que teve ainda um tratamento, um destino interpretativo ainda pior do que ela merecia, né? Primeiro que também é uma droga em termos, dava para entender do que se tratava. O sujeito está privatizando a Vale, ou sei lá qual estatal no Rio de Janeiro, o cara entra com a ação lá no interior do Rio Grande do Sul para impedir isso. Então, resolvemos definir que vamos estabelecer parâmetros de eficácia de uma decisão quando ela pretende ter uma abrangência maior do que a local. E a regra sobre competência para isso já existia, que estava no CDC. E o CDC fala com, né, ele dialoga com a lei da ação civil pública, um se comunica com o outro. Então, já estava lá dito que se o dano é local, a ação deve ser proposta no local. Se o dano é regional, deve ser na capital do estado. Se for nacional, tem que ser em capital do estado ou no Distrito Federal. Muito bem. E o STJ pacificou isso há 20 anos, mais, dizendo, se for nacional, pela letra da lei, não precisa ser no Distrito Federal. Pode ser em qualquer capital do estado. Então, vejam, não é uma regra assim errada, que dificulte o acesso à justiça, que dificulte a tutela coletiva. É uma regra razoável essa. Como é que funcionava? Se eu propusesse em Pelotas, que foi o que aconteceu uma vez na privatização da Vale, uma ação de abrangência nacional, no regime antigo, eu tinha que arguir a incompetência e mandar para uma capital de estado, Porto Alegre, ou Brasília, ou Curitiba, que fosse São Paulo, etc. e tal. Mas seria esse a solução, que é o regime geral, quando há invalidade. E, uma vez reconhecida a incompetência e remetido, o que o Código previa? Anulam-se os atos decisórios, né? E os outros cabe avaliar se eles vão ser mantidos ou não. Né? E existe uma tendência jurisprudencial de manter até atos decisórios, o que eu acho bastante perigoso, em certo sentido. Isso aliado à irrecorribilidade, que agora foi mitigada das interlocutórias, simplesmente acabou com a questão da competência relativa. Mas voltando ao tema, nas ações coletivas, no regime inicial que nós tínhamos era isso. Entrou em Pelotas para impedir a privatização da Vale no Rio, ação de abrangência nacional. Tinha que ser em Porto Alegre, pelo menos. E eu tinha que arguir a incompetência, mandar para Porto Alegre e pedir para reconhecer a nulidade da decisão dada em Pelotas. O que é que a limitação de eficácia territorial gerou? Acho que isso está na 9494, se não me engano, né? Ela disse o seguinte, se a decisão dada pelo juiz só gera eficácia nos limites da competência do juiz. Foi isso que ela quis dizer. Ela disse isso de um jeito muito maldito, né? Mas é isso que ela queria dizer.
para dizer o seguinte: se o cara quer proibir amianto no Brasil inteiro, que era um tipo de coletiva que tinha um tempo, se ele entrar em Pelotas, ele só vai proibir em Pelotas. Se ele entrar em Porto Alegre, ele proíbe no Brasil inteiro. Ah, isso é inconstitucional? Se eu interpretar a regra desse jeito que eu estou interpretando, e eu já faço a comparação com os dois extremos, né? Aqui, como na história lá que o Foguga, né, que lembrou a história da arbitragem, de eu reclamar que eu apanhava de tudo quanto é lado, ou por ser arbitralista, aqui eu apanho de tudo quanto é lado também. Mas a minha interpretação da regra é essa. Ela está dizendo o seguinte: se eu entrar em Pelotas para proibir a circulação de um produto químico nocivo no Brasil inteiro, só vai ter eficácia em Pelotas. Isso não é inconstitucional, porque o legislador pode atribuir qual é a limitação de efeitos da decisão emitida por juiz incompetente. Eu até escrevi um artigo para dizer, se é possível até tu considerar nula como um todo a decisão, prestigiá-la nos limites de eficácia da competência daquele juiz já é dar para ela mais eficácia do que ela mereceria pelo regime geral. É esse meu ponto, né? Então, a minha leitura é intermediária. O que essa regra significa? Ela simplesmente ela simplesmente torna ineficaz nacionalmente a ação proposta em alguma comarca que não seja capital de Estado ou Distrito Federal. Se eu propuser na capital de Estado, nunca vai haver esse problema. O que aconteceu? Foi um caso em que ambas os extremos se aliaram. Isso não é incomum entre nós, né? Basta citar o exemplo clássico de esquerda e extrema direita criticando a Globo, né? É um padrão usual esse, de os extremos terem ideias parecidas. Então, assim, os supercoletivistas e os anticoletivistas comungaram de uma mesma interpretação desarrazoada do dispositivo, dizendo assim: não, ele está dizendo que se eu entrar com a ação em Curitiba, ela só gera efeitos em Curitiba, né? Não é isso que diz. Se eu entrar em Curitiba, ok, ela gera efeitos nacionais, é o que o Código do Consumidor nos diz. E os dois fizeram isso por quê? Os anticoletivistas, porque eles queriam que ela só gerasse efeito em Curitiba, ou não gerasse efeito nenhum, porque em muitos casos não adianta daí ser só em Curitiba. Os supercoletivistas queriam dizer isso para desqualificá-la do melhor modo possível, para tentar dizer que ela é inconstitucional, que é uma técnica execrável de retórica jurídica, né? Você lê do jeito mais burro possível a norma para daí dizer que ela é ilegítima, que ela é inconstitucional. Então, sobre a eficácia territorial, seria mais ou menos isso que eu teria para te dizer. E aos poucos a coisa vai se assentando, né? O STJ, vocês conhecem aquele quadro do Porta dos Fundos de nutricionista sobre o que pode comer, o que não pode, que a mulher fica falando conhecem ou não? Para o paciente o que pode comer, que daí a mulher pode, e ovo, pode, daí a nutricionista diz, de manhã podia. Daí ela fala, como assim? Posso comer todas as manhãs, de tarde não? Não, hoje de manhã podia, talvez agora de tarde cheguem à conclusão que o ovo faz mal. O STJ, em processo coletivo, é meio assim, né? De manhã é uma opinião, de tarde é outra e tal. Mas aos poucos parece que ele vai firmando a ideia de que se eu respeitar esses parâmetros, capital de Estado ou Distrito Federal, eu vou ter uma competência nacional. Se não for capital de Estado ou Distrito Federal, eu só posso ter uma eficácia local. Nesses termos, eu não vejo problema na regra. Sobre a coisa julgada em si, e assim seu alcance subjetivo no processo coletivo, esse ponto, esse aspecto é o grande responsável pelo processo coletivo brasileiro ter sido simplesmente abandonado, esquecido, deixado de lado. Foi o que aconteceu, né? A gente sabe, né? Partiram para os repetitivos e tal. O que aconteceu lá atrás, em 2010, 9, 11, não sei, o Código de Processos Coletivos. Havia uma proposta que era, vamos estabelecer uma coisa julgada pró e contra. Vamos fazer ação coletiva ativa e passiva. Vamos fazer a coisa funcionar, né? Em termos de segurança jurídica, de simetria, de igualdade e tal. Não, isso é perigoso. Todo mundo não, mas as pessoas costumam pensar na patologia. Algum desonesto pode entrar com uma ação. Isso você resolve por uma aferição concreta de legitimidade adequada, né, de representatividade adequada. Bom, lá atrás se propôs isso, vetou-se. Tentaram aprovar um código que repetia toda a cantilena do CDC sobre a coisa julgada
nunca prejudicar o indivíduo, chegar ao ponto de permitir que outros colegitimados coletivos reproponham a ação em certas hipóteses e assim por diante. Isso gerou uma aversão. Costumam dizer que foi dos banqueiros, não foi só dos banqueiros, porque o maior réu de ação coletiva não é banco, o maior réu de ação coletiva é o governo, é o Estado, né? Então, banqueiros e Estado juntos ele não tem para ninguém. Varreram do mapa o Código de Processo Coletivo. Em contrapartida, instituíram os sistemas de repetitivos. E os sistemas de repetitivos vão ocupando esse espaço que deveria ser do processo coletivo. O Gustavo Osna tem uma frase muito boa, que é algo como: réu em processo coletivo não ganha nunca, né? Ele só deixa de perder, né? Porque você ganha aquela ação e daí no dia seguinte tem outra igual, feita por outro colegitimado, ou tem um monte de ação individual e tal. Então, mas é esse o sistema atual, dogmaticamente falando, é esse o sistema atual. A ação coletiva não prejudica o indivíduo e, em alguns casos, os colegitimados estão autorizados a propor ação de novo. Isso precisa ser mudado. O processo coletivo precisa recuperar, vamos usar aqui uma expressão que também deveria ser proibida nesse grupo. O processo coletivo precisa recuperar o seu protagonismo. Vocês estão rindo no mudo, não tem graça. Em tempos de pandemia e protagonismo tá vedado, né? Em tempos de pandemia, o processo coletivo precisa recuperar o seu protagonismo. Aí pronto, aí acabou, né? E nós precisamos resgatar, repensar alguma coisa também. É isso aí. E a outra? Eu queria passar a palavra para a Anissara, que ela tem uma... Eu não sei se é a Anissara ou o Marcos que queria formular, mas eu vou dar a palavra para a Anissara e eventualmente o Marcos. Eles são bem diferentes, super diferentes entre eles, Eli. Eu queria só te advertir disso. Por isso mesmo eu estou passando a palavra para a Anissara, né? Para não correr esse risco. Bom, eu tenho uma pergunta, e na verdade ela é sobre coisa jogada sobre questão, ela é proposital, considerando que temos o nosso amigo Tiago Siqueira aqui, e que escreveu uma belíssima tese sobre o assunto, né? Ela é proposital porque eu sei que a posição dele é divergente da sua, né, professor? Quanto à essencialidade da questão, para o julgamento do mérito, né? Basta a aptidão virtual de influência ou é necessário que se verifique concretamente esse reflexo, né? E na mesma linha, apenas as questões decididas, né, favoravelmente ao vencedor, ou isso não é determinante? As duas são variações do mesmo problema, né? Desculpa a interrupção, aproveitando, acho que o pessoal que vai assistir depois pode ser útil, porque tem tudo a ver com isso. Você falou agora há pouco que acredita que a gente não tem collateral stop. Eu acho que é uma pergunta que entra nesse mesmo caldo, e se puder falar um pouquinho disso, acho que ia ser bem legal. Eu ia começar quase falando isso, que essa divergência, né, com o Thiago, com o Bruno, né, com o Bevelê, né, o Bruno Lopes, com o próprio Fred, que eu acho que continua, não me lembro se ele mudou e tal, mas ele simpatizava com a ideia. Ele pensa como você, né, Thiago, o Fred, né? Essa divergência é uma divergência menor. É uma divergência, assim, é tipo aquelas várias seitas, assim, dentro de uma mesma religião, né? Assim, tipo, 4 facções do catolicismo copta, sei lá, assim, é sintonia fina, perto da grande divergência entre coisa julgada de questão prejudicial versus colateral estoppel, né? E aqui são dois mundos, assim, para a gente debater. Eu não sei se eu não vou tentar enfrentar os dois agora, até porque recentemente mesmo, em outros debates, eu voltei a falar da questão do colateral, voltei a falar das duas até. De fato, eu tenho um pensamento divergente. Eu tenho alguma dúvida o quanto a gente não resolve isso assim, sentando e tentando pensar, esquadrinhar exemplos concretos, né? Porque conversando com o Bruno, ele sempre apela para o exemplo mais dramático, no sentido oposto, e eu sempre apelo para o outro lado, né? O meu ponto é sempre aquele e tal. O processo foi se desenvolvendo e tal, e era petição de herança. Portanto, questão prejudicial aqui é filiação. Daí, num dado momento,
como era relevante saber se o sujeito era mesmo irmão dos outros, se ele era ou não filho do falecido, né, do autor da herança, de cujos, faz-se exame de DNA. E daí se descobre que ele é filho. Fez-se o exame, gastou-se dinheiro e tempo com o exame, sabe-se que ele é filho. Instrução, né, probatória aprofundada, cognição exauriente. Quando se vai até o final do processo, o juiz sentencia dizendo que, e acontecem algumas outras instruções e tal, probatória, uma outra instrução probatória que vai gerar o seguinte resultado. O juiz chega ali e sentencia dizendo, de fato é filho, ficou provado, mas também ficou provado que o de cujos não deixou um tostão, né? Morreu com uma mão na frente e a outra atrás, não tem o que ser herdado. Portanto, julgo improcedente. E esses bens e valores que os réus têm não advieram de herança e tudo mais. Portanto, julgo improcedente a ação de petição de herança, julgo improcedente. A minha questão é razoável negar a atribuição da coisa julgada? Porque o que está acontecendo? Tem gente saindo e entrando, estou me distraindo aqui, porque fica mudando, né, esse nosso quadro. O Ramina teve que sair. Tá certo. Ele mandou até mensagem, mas fica à vontade, Eduardo. Não, tudo bem. O Minami que foi danado, né, que participou só 4 minutos da nossa coisa aqui, né? Ele só quis sair na foto. Já para malandro. Pelo menos assim ele saiu em alguma foto, porque geralmente eles não saem nas fotos, a não ser do próprio pé e tal. Geralmente é ele que tira a foto, né? Ele que tira a foto. E ele é mau caráter, porque ele fica se valendo do filho como desculpa para não participar dos compromissos. Tá bebendo, né? Tá bebendo, a gente sabe disso. Eu preciso ficar com o Tito, preciso ficar cuidando do meu filho. E aí ele só dá uma deixa e depois vai embora e fica se valendo da criança para justificar a falta de caráter. Então, 9 já sendo manipulada pelo Minami. Isso. Bom, mas voltando lá. O meu exemplo é esse, né? Por que é que não haveria atribuição da coisa julgada nesse caso? Quando só no final do resultado probatório o juiz, organizando o material probatório, chegou a essa conclusão. Daí o Bruno me responde com algo assim, não, mas pense o seguinte, nessa mesma ação, se daí o seu juiz, antes disso, se depara com uma possível não tem decadência, é uma discussão antiga essa, saber se há ou não decadência na petição de herança. Mas o ponto dizia que não tinha, mas há quem diga que tem. Então, vamos imaginar que o juiz é adepto da concepção que tem. Mas o juiz vai aplicar a decadência, que era o argumento do Bruno. E tal. Daí ele ia ter que ficar julgando, ficar mandando fazer a prova de DNA se ele já viu que tem decadência. Né? Esse é o grande argumento dele. Daí não faz sentido, etc. Eu concordo que não faz sentido. Eu não estou dizendo que tem que passar a tratar da questão prejudicial e resolvê-la para atribuir para ela coisa julgada. O que eu quero dizer é que se houver a instrução e o reconhecimento da questão prejudicial e a resolução dela de um jeito ou de outro, porque é possível resolvê-la, isso já deve ser feito pelo juiz. Esse o meu ponto. Eu não pretendo aqui convencer o Thiago, mas só explicar que assim, a retórica é sempre muito relevante em direito. Então, conforme o exemplo que você usa, a pessoa ou sai super convencida do que o Thiago, o Bruno, o Fred dizem, ou do outro lado. Tal. Mas eu considero esse um problema menor na discussão. O outro problema é mais grave. A ideia de que haveria colateral... Me permite só fazer uma pergunta para complementar. Mas, nesse caso, admitindo a formação da coisa julgada prejudicial, nesse exemplo, ele julgando, vou julgar improcedente porque não foi deixado nenhuma herança, mas seria admitido o recurso, né? Para poder discutir a coisa julgada prejudicial. Seria. Né? A Carol Uzeda escreveu um livro sobre o interesse recursal dentro dessas novas premissas. Eu tenho um artigo no livro em homenagem ao Marinoni sobre isso, tal. Eu acho que o interesse recursal mudou muito, né, no sistema brasileiro por conta da resolução da coisa julgada, da resolução, e por conta do sistema de proibição de recurso das interlocutórias, né? Então, o vencedor do comando principal vira e mexe tem de recorrer por conta de outras coisas que sobraram para trás
desfavoráveis a ele e que serão problemáticas se ele não, que, enfim, terão repercussão concreta na sua vida se ele não impugnar. O Collateral Estoppel. Collateral Estoppel o Marinoni, para defender o Collateral Estoppel, teve que escrever um livro em que ele corta um pedaço da expressão usada na lei. A expressão usada na lei é coisa julgada de questão prejudicial. Ele escreveu um livro sobre coisa julgada de questão. Pronto. Acho que eu não preciso mais do que isso para expressar o meu ponto de vista. Agora, e não é que eu queira contemporizar e tal, porque quem me conhece sabe que eu nunca fiz isso e já paguei todos os preços que eu tinha de pagar por conta disso, mas não é que eu queira contemporizar. O fato de eu não reconhecer nesse artigo do código o Collateral Estoppel não me impede de continuar investigando quais são os outros mecanismos de estabilidade que estão se multiplicando no ordenamento brasileiro, que é um ordenamento esquizofrênico, um ordenamento que quer relativizar e que quer encher também de estabilizações, decadências, preclusões e tudo mais. A gente dá uma no cravo e uma na ferradura sempre. Então, existem esses vários fenômenos. Eu acho que não ali, não naquela disposição normativa, mas também não estou dizendo que ele está consagrado entre nós. E eu tenho hoje 2 orientandas de doutorado que talvez me deem uma resposta para isso, que é a própria Nissara aqui e a Carol Uzedo escrevendo sobre boa-fé. No campo da boa-fé, talvez a gente encontre alguma resposta limitadora, enfim, vinculante das partes aos fatos que já foram ali decididos e tal. Mas eu acho que não se trata de ver isso lá na atribuição de coisa julgada. Professor, só então pegando o gancho do que a gente está conversando agora sobre a ampliação desses limites objetivos da coisa julgada, eu queria fazer uma pergunta que ela é um pouco simplista, mas acho que ela é tão simplista quanto é complexa uma possível resposta. Se o senhor vê essa ampliação, ou mesmo o modo como foi redigido o artigo 503 e também os parágrafos 1º e 2º, se você vê essa mudança como positiva, esse abandono da ação declaratória incidental, ou se você acha que isso acabou complexificando o sistema, como o próprio Tiago comenta na tese dele. Pois se esse balanço é positivo ou negativo, que nunca é uma resposta simples de se dar. A ação declaratória incidental era complexa pacas, ninguém sabia usar. Era um negócio assim... Não é que ela fosse complexa, até ela era disciplinada em poucos artigos, mas a ideia de questão prejudicial é complicada, definir, quando há interesse de agir, porque às vezes aquilo é uma questão prejudicial, mas ela se exaure, é uma questão prejudicial que não tem nenhuma outra relevância senão para uma única questão que já é, para nenhuma outra pretensão senão aquela que já é a pretensão posta. O Piovenda, que vocês estão estudando lá na pós, o Piovenda apontou isso muito bem. Eu acho até que mas falta interesse de agir por uma declaratória incidental. Tudo que aquela questão prejudicial pode ter de relevante se exaure naquela pretensão que já foi posta. Bom, então era muito complexo. Tanto é que era um exemplo clássico de coisa que não funcionava por ser muito bacana e muito complexa. Teve 3 monografias boas sobre a declaratória incidental quando saiu o código. Ou seja, era um tema queridinho dos doutrinadores, mas que não rolava. Quando eu escrevi sobre o monitório, eu dizia isso. Será que a monitória vai ser como a declaratória incidental? Assim, a coqueluche do pensamento processual e o fracasso do cara de barriga no balcão do fórum e tal. E com outras palavras, e não invocando a declaratória incidental, o Robson Godinho, quando escreveu sobre negócios processuais, falou isso também. Falou, porra, mas há o grande risco de virar acho que ele usou a palavra algo como um bibelô, uma coisa bonitinha e tal, mas que não vai, que a gente bota num armário e tal, e não vai funcionar, não vai ter funcionalidade, não vai ter eficácia prática. Então a declaratória incidental não funcionava. Eu concordo que o sistema também ficou complexo com a atribuição nesse modelo, mas enfim, não tem como não ser complexo, Daí a barbárie, As pessoas estão hoje em dia também tem de cuidar com esse discurso da deformalização, da simplificação, porque às vezes a coisa vira depois, é simplesmente um pretexto
ou para preguiça, né? Ou para desonestidade mesmo, assim, eu faço como eu quero. Então, daí eu adoto um discurso do... Voltando lá ao Coisa Julgada, quando eu escrevi sobre Coisa Julgada, essa era uma das minhas preocupações. Está na hora de parar que só se relativize coisa julgada no STF ou STJ quando é para um amigo do rei, né? Então, bases dogmáticas são sempre relevantes. Então, infelizmente, é o preço que a gente paga. Eu não consigo imaginar. Entre uma coisa e outra, eu acho que esse sistema ainda é menos complicado do que a declaratória incidental. Mas eu concordo que ele é super complicado. É só se ver assim, existem assim as divergências dentro das concepções que são aparentemente concordantes, né? Talamini, a gente está chegando ao final aqui da nossa gravação. Eu queria te agradecer imensamente por todas as ideias que você expôs, sua participação, um papo super agradável que a gente teve. Eu vou repetir aqui o que a gente falou no começo, que tenho certeza que todo mundo que está aqui te admira demais como processualista, e isso não como você usou essa expressão, não é para jogar confete, não, isso é a mais pura verdade. Acho que todo mundo aqui respeita demais você e suas ideias, né? Agradecer demais também a participação da Anissara e da Lívia, esperando que se repitam essas participações mais vezes, que elas possam participar sempre que possível. Agradecer todo mundo que vai assistir, ou enfim, que assiste a nossa série do Temas Convida, e convidar vocês também ao próximo episódio desse Temas Convida, ainda a definir quem vai ser o nosso convidado, mas tenho certeza que será um bom convidado, interessante convidado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu agradeço também. Tchau, pessoal.